Olá pessoal, bom dia, bom dia a todos. Hoje mais um Discovery Time. Nós estamos aqui dentro do nosso livro de Provérbios. Carol, bom dia Carol. Oi Jô, bom dia, bom dia. E aí, muitos motivos de gratidão? Marcelo, fala Marcelo, bom dia, bom dia. Vamos começar fazendo as nossas gratidões, né? Já começar o dia nessa vibração positiva, nessa vibração animada. Lembre-se que quando a gente faz uma gratidão, a gente vem para o momento presente, a gente vem para o agora. E o agora é onde está a eternidade, o agora é onde Deus está, o agora é onde a gente faz crescer aquilo que a gente deseja. Lembra? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, isso é importantíssimo, essa prática. O importante não é só conhecer, mas é conhecer e também fazer isso se transformar realmente num hábito. Então, vamos agradecer a Ti, rendo graças, ó Deus, porque o Senhor é muito bom, a Sua graça, o Seu amor, o Seu favor, a Sua misericórdia estão sobre nós e se renovam nessa manhã. E vamos fazer a leitura do Salmo, né? Do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada está me faltando. Me faz estar deitado em verdes pastos, estou sendo guiado em águas tranquilas e refrigerado na minha alma. Sou guiado pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu venha andar por vale de sombra de morte, não temo, porque sei que estás comigo. A sua direção, os seus pensamentos me consolam. Preparado está uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, e sou ungido com óleo na cabeça até que o cálice transborda. Certamente a bondade, a misericórdia me seguem todos os dias e eu habito na casa de Deus para toda a eternidade. Então tá aí o nosso Salmo 23. Precisamos uma hora falar sobre ele, né? Para a gente entender melhor o que significa, é muito importante. E vamos começar o nosso Provérbios 13 hoje, senão daqui a pouco fica estourado o tempo, né? Então, o livro de Provérbios 13, a Bíblia, a mensagem, começa falando: ande com sábios. Uau! Então, lembrando que Provérbios é um manual para a vida. Então, você quer saber aonde está o manual do homem? Então, Provérbios é um poderosíssimo manual para a vida. Versículo 1 diz assim, ó: filhos sensatos dão ouvidos aos pais, mas os insensatos não querem nem saber, fazem o que querem. Uau, será que isso é verdade? Total, né? O homem bom adquire gosto pela conversa útil, mas o que é mal vive da violência. Ou seja, vive dos papos furados, né? Vive das conversas fiadas. Então, é aquele que não tem vontade, não tem prazer de buscar, né, o conhecimento, o autoconhecimento. Então, mas o homem bom, a mulher, né, adquire gosto pela conversa útil, né? Quem cuida da língua cuida da própria vida, mas quem fala demais acaba na sarjeta. Então tá aí, o livro de Provérbios ele é cheio de advertências com a palavra, né? Com a língua. Não esquece que a palavra ela tem um poder quântico. A palavra ela atravessa o tempo e espaço, e tudo aquilo que a gente fala de maneira predominante, de maneira constante, isso se materializa, faz com que o equivalente físico ele seja realizado. Então, quem cuida da língua, então cuide da palavra, fique muito atento àquilo que você fala, né? De você mesmo, fale bem de você, né? Não fique falando mal de você, fale bem, porque se você falar bem de você, você vai atrair o bem. Hoje, 22 de setembro, começa a primavera, não é? A primavera, te amo.
Que legal. Primavera no Brasil, outono aqui na América, uma nova estação, um dia que também que Abraham Lincoln, ele proclama ali a libertação dos escravos, né, nos Estados Unidos. E Abraham Lincoln, ele falava que a religião dele era fazer o bem, porque quando ele fazia o bem, ele se sentia bem. E isso era a religião dele, né? Muito interessante. Continuando então, o preguiçoso tudo quer, mas nada consegue. Já o proativo alcança tudo que deseja. E aí? Você concorda com isso ou não? Escreve aí para mim, PPP, né? Parando para pensar aqui, quanto que a nossa proatividade, ela faz com que o que a gente deseja seja alcançado, né? Porque às vezes a pessoa fica naquela de não querer ter problema, foge do problema e não entende que os problemas é o que realmente nos faz crescer e que não existe uma vida sem problemas, né? Quem não tem problema, tira a primeira pedra. Todos nós temos problema. Eu estava ouvindo aqui um relato rapidinho do Leandro Carnal, né? Um filósofo, aí, um sábio muito conhecido, né? E ele estava dizendo que um tempo passado, quando se queria castigar alguém, por exemplo, numa escola, falava que ela tinha que ir para a biblioteca. Então a biblioteca virou um lugar de castigo muitas vezes, de uma represália por algum ato falho. Então, obviamente, tudo que é um castigo, tudo que é uma obrigação, isso soa para o cérebro como uma coisa negativa, como uma coisa ruim. Então, haja visto o fato, né, de tanta gente enxergar como algo ruim, mal, chato, por exemplo, ler livros, né? Então, a gente tem que realmente tomar muito cuidado com o que a gente fala, né? Então, continuando aqui, o justo detesta a falsidade. Então, versículo 5, o justo detesta a falsidade, mas o perverso é motivo de vergonha e destruição. Então, a justiça que não é justiça humana, é aquela justiça que a gente é quem a gente é de verdade. É a justiça onde se fica longe do desvio, do ego, da falsa identidade. Então, o que está falando aqui é exatamente isso. E o perverso, o que é? É dar vazão realmente ao falso eu, né? A falsidade, quer dizer, quando eu deixo de ser quem eu sou de verdade, mas eu quero ser aquilo que vai agradar as pessoas, eu quero ser aquilo que é gerado pelo medo da crítica. Isso é muito, muito forte, a gente tem que realmente vencer esse medo. Não dá para agradar todo mundo, né? Se a gente acha que consegue agradar todo mundo, esquece, não tem como, nem Deus agradou todo mundo, então não vamos ser nós. Essa coisa da gente achar que tem que ser perfeito, também esquece, né? Não dá para ser perfeito, a gente falha e as falhas fazem parte da nossa vida, né? E todos nós falhamos, e isso é natural. Então, nós temos que entender que vai dar pau se a gente querer agradar todo mundo. A vida dedicada a Deus, versículo 6, mantém o íntegro no caminho, mas o pecado atira o perverso no fosso. Então, aqui eu entendi esse versículo aqui por muito tempo, né? Como aquele que ficava indo na igreja o tempo todo, né? Eu era um desses até. Mas não tem nada a ver com prédio, né? Não tem nada a ver com cimento e pedra. Isso, dedicado a Deus, significa dedicado a você mesmo, porque Deus está dentro de você. Nada contra ir na igreja, né? Nada contra ir lá ter na comunidade, fazer amizades. Isso é positivo, tem muitos lados positivos, ajuda muita gente e eu não sou contra, não. Mas temos que tomar cuidado, porque se dedicar a Deus é fazer aquilo que se aproxima mais de Deus. E o que me aproxima mais de Deus é o que Abraham Lincoln falou, né? Ele disse: pratico o bem, sinto-me bem. Se eu pratico o mal, sinto-me mal. Essa é a minha religião, ele falou, e isso é algo realmente a se pensar,
né? Então, a vida dedicada a Deus, se eu estou indo para o alvo, então eu não estou saindo do alvo. Lembra que eu falei ontem do pecado? O que é pecado? É você sair do alvo, você sair de perto de quem você é de verdade. Então, quanto mais eu me encontro comigo mesmo, quanto mais eu me autoconheço, quanto mais eu sei dos meus poderes, das minhas capacidades, quanto mais eu tenho clareza e entendimento de que eu tudo posso naquele que me fortalece, de que eu tenho uma alegria que é força, uma alegria que me faz realmente andar independente dos sofrimentos do dia a dia. Isso realmente faz a gente exercer poderes que estão muitas vezes encobertos, né? São riquezas encobertas e tesouros escondidos que a gente realmente tem que descobrir para a gente saber quem a gente é. Então, isso requer o quê? Uma vida dedicada a Deus, ou seja, do autoconhecimento, de se buscar cada vez mais, de se amar cada vez mais. E quando mais eu me amar, mais eu vou amar a Deus, porque Ele está dentro de mim, e mais, consequentemente, eu vou amar o próximo. Mais eu vou amar as outras pessoas, porque quando eu amo o imperfeito que sou eu mesmo, fica mais fácil de eu amar os imperfeitos que estão do meu lado e que produzem, muitas vezes, muito sofrimento, né? Então, as pessoas, elas geram em nós problemas, né? As pessoas geram em nós, sobretudo na área profissional, não é isso? Sobretudo também na área pessoal. Então, teve um cara, né, um filósofo francês lá, o Sartre, que ele dizia o seguinte, que o inferno são as pessoas, né? Então, se a gente olhar de forma humana, é verdade, né? As pessoas arrumam problema para a gente de toda sorte, se a gente for parar para pensar. Mas quando a gente tem esse amor genuíno por nós mesmos, por Deus, fica mais fácil de entender o próximo, de entender as pessoas e amar as pessoas como Cristo falou que nós deveríamos amar. Amai os vossos inimigos. Então esse é o amor de Deus, o amor que compreende as dificuldades, né, que a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Então não tem como a gente dar o que a gente não tem, né? Eu no meu livro, Quem Está no Controle da Sua Vida, encorajo vocês a lerem, né? Quem já leu aqui, escreve para mim, PPP, quem já leu, Quem Está no Controle da Sua Vida. Eu falo até como tarefa, exercício para que você leia aliás, você assista o filme A Cabana, né? Acho que é fácil assistir pelo YouTube. Então você vê o filme A Cabana e você vai entender muito desse fato, né? Dessa verdade que é aquilo que eu dou é aquilo que eu tenho. Eu só posso dar aquilo que eu tenho, né? Tá aqui, ó, Carol e a R.F. Martins, né? Não sei o nome qual que é, mas está dizendo aqui que já leu o livro. Que legal. Então, continuando, vamos lá. Versículo 7. A vida presunçosa e cheia de pompa é uma vida vazia. Por quê? Porque está sempre buscando coisas. As coisas são muito boas, né? Quem não quer ter coisas? E é bom que tenha, não tem nada de errado. Desejar cada dia mais, né? Uma roupa melhor, um carro melhor, desejar uma casa, desejar ter mais... melhores negócios, crescimento profissional, tudo isso é positivo, não tem nada de errado, mas o dia que isso for o principal, que coisas forem principais, isso realmente é vazio, porque tudo que existe na Terra tem tempo de validade, tudo que existe na Terra é efêmero, então nunca vai preencher 100% ninguém. Essa alegria que é gerada, ela é boa, mas ela não pode ser o principal, né? Já viu quando a gente vai tirar férias? Às vezes vai tirar férias e parece que volta mais cansado do que as férias que tirou. Parece que não descansou. Então, não é o fato geográfico que vai mudar exatamente. Ajuda muito, tá? E tem que fazer, mas
a maior verdadeira, a grande, o que realmente preenche a gente é o que está dentro da gente. É reconhecer que nós já somos a mais alta criação, né? Reconhecer que dentro de nós já tem paz. Aí é a gente aceitar a paz que excede o entendimento. E não requer esforço, né? A gente não tem que fazer guerra lá fora para ter paz. A guerra está aqui dentro. A guerra está dentro de nós e a gente, com certeza, tem como vencer essa guerra interior de que não quer trazer, não quer deixar a gente ter paz, né? Ficar levando a gente sempre para ansiedade, para preocupação. Isso é terrível. Então, continuando, fala: a vida simples e sincera é uma vida plena, né? Então, seja simples, seja fácil. Alguém simples é alguém que não fica embaraçando, complicando as coisas, né? É uma coisa fácil. Uma pessoa que se resolve as coisas, uma pessoa proativa, né? Versículo 8. O rico pode ser processado por causa dos bens que possui, mas o pobre está livre dessas ameaças. Então, literal, né? Isso aqui. Quanto mais riquezas, mais coisas tem para se cuidar, mais visado se é. Então, mas é natural, faz parte, né? A vida dos justos são ruas bem iluminadas, mas a vida dos perversos são becos escuros. Uau! Então, é uma coisa muito, muito séria, muito real, né? Quanto mais eu me pareço com o Pai, quanto mais eu faço o que o Pai faz, quanto mais eu tenho o que o Pai tem, então mais iluminado, né? Cristo falou que nós somos luz do mundo. Então, essa iluminação interior, realmente, ela nos faz andar iluminados, andar de forma mais agradável, de forma mais feliz. E é para isso que a gente existe, né? Ele falou que veio para trazer vida e vida em abundância. Então, você tem direito a viver essa abundância, a viver essa verdade, nessa realidade, que não é a realidade de viver só de problema, pensando em problema e tendo que resolver problema de forma negativa. Então, fica atento aos seus pensamentos, o quanto que eles estão, muitas vezes, negativos, drenando energia e roubando essa luz. E se não tiver luz, só tiver tristeza, só tiver raiva, se tiver confusão, isso é um estado de atenção que nós temos que ter para que a gente realmente não fique aí nos becos escuros, né? Como diz aqui. Então, continuando, versículo 10, né? Os arrogantes metidos a sabidos incitam a discórdia, mas os realmente sábios ouvem conselhos. Versículo 11. O que vem fácil vai embora fácil, mas de pouco em pouco ajunta-se uma fortuna. Olha só, né? Um super ensinamento, principalmente na área financeira, né? Na área financeira que a gente, muitos não têm um mindset de riqueza, tem um mindset de pobreza. Então está aí a indicação do livro Os Segredos da Mente Milionária, e lá fica muito claro isso. Quando a gente tem uma criação de pobreza, onde se fala muito em falta de dinheiro, a tendência é que a gente não consiga, não tenha riquezas, porque o nosso mindset está preso à pobreza. Então precisa desprogramar esse mindset de pobreza e reprogramar um mindset de riqueza. Para quê? Para que quando vier a riqueza, a gente não desperdice com coisas fúteis. Então, não sei se você sabe, por exemplo, de tudo que a gente ganha, o ideal é que se guarde pelo menos, aí falam em 10, mas o ideal seria 20% de tudo que a gente guarda, tudo que a gente fatura, recebe, né? Você consegue guardar 10, 20 ou 10% do que você recebe? Se você consegue, uau, show, PPP para você. Isso é o ideal, porque conforme você vai guardando, você vai acumulando, vai aplicando aí na renda fixa hoje,
que no Brasil tá bom, né? Tá dando mais de 13% aí. Então você vai guardando e isso vai acumulando. Por isso que fala aqui que o que vem fácil vai embora fácil, mas o de pouco a pouco ajuda-se uma fortuna. E aqui também tem um lado, né, de vir fácil de questões que não são muitas vezes de forma legal, né? Então o que vem de forma não legal também, isso obviamente vai trazer problema, vai também embora rápido, ou aquilo que não vem com esforço, né? Quando a gente não tem participação naquilo, vem muito fácil, a gente não dá muito valor, né? Então, quem não se lembra de quando deu algum presente ou recebeu algum presente, principalmente criança, né? Daqui a pouco ela já quer outro, aquilo já não faz mais sentido, porque vem fácil e vai fácil. Mas quando você tem realmente participação naquilo ali, isso marca a gente, isso valoriza e isso realmente se torna mais importante, né? Então, continuando. 12. A esperança frustrada deixa o coração aflito, mas o desejo satisfeito é a fonte da vida. Tem um cara chamado Neville Goddard e ele escreve, fala que Cristo é o desejo realizado. Então, a salvação da nossa vida é o nosso desejo realizado. Então, o que você deseja para hoje? Você já tem isso na sua mente? O que você está programado para fazer hoje? Qual é a tua programação, teu schedule, né, para esse dia? Isso é fundamental e muito importante, porque eu só tenho aquilo que eu alcanço, eu só tenho aquilo que eu vejo, aliás. Então, se eu vejo como vai ser o meu dia, a probabilidade disso acontecer, se realizar, é muito grande. Então, é exatamente o que está aqui. Nós termos um desejo, e esse desejo ele é satisfeito, isso é a nossa salvação, é Cristo. Então, tenha todos os dias, no dia anterior, se possível, de uma semana, né, uma programação, um planejamento daquilo que você deseja fazer, que queira fazer, precise fazer e siga-o. Isso vai fazer com que os seus resultados aumentem em todas as áreas, certo? Continuando então, versículo 13, né? Quem ignora os ensinamentos do Eterno sofre, mas quem honra os mandamentos de Deus é recompensado. Então tá aí, né, que esse manual para a vida deve ser realmente atentado, né? Ó, a Carol escreveu aqui: o que fazer quando recebemos uma notícia ruim? Uma notícia ruim é a coisa mais normal. Quem nunca recebeu e não recebe diariamente alguma notícia ruim? A notícia ruim, ela tem um viés de nos trazer medo. Então, tem até um verso, né, no Salmo, que o salmista fala: não temeis as más notícias. Então, quando a gente está bem seguro de quem a gente é de verdade, quando a gente está bem seguro no amor do Pai, do quanto que a gente é amado, então o amor ele lança fora todo medo. Então as notícias ruins, elas, claro, devem ser ouvidas, mas não podemos nos envolver demais com as notícias ruins, porque senão o sentimento daquela negatividade, isso vai nos abalar. E uma vez que a gente se permite abalar pela negatividade, nós ficamos então negativos. Então, ouça a notícia, mas não se envolva com a notícia. Tem um escritor do século XIX que ele falava, né? Negue o negativo. Então, por exemplo, está começando a falar aqui uma onda de furacão. Então, pessoas, a maioria, quase todo mundo já começa a ficar apavorado. Ah, vai vir um furacão, porque o furacão, ele já tem a memória daqueles furacões bem bravos, né? Do passado, Katrina e etc. Então, essas coisas que ficaram na memória negativa são afloradas de novo e isso gera um mal-estar, uma negatividade, um medo, uma preocupação terrível. Quer dizer, o bicho
nem chegou perto, tá nascendo lá não sei aonde ainda e já tá todo mundo preocupado e desesperado com essa possibilidade em que na maioria das vezes não acontece. Eu passei aqui, por exemplo, por um evento do IRMA e era previsto um nível 4, 5 e não chegou aqui com o nível 1 e não foi tudo aquilo que disseram. Então, a gente tem que realmente filtrar muito essas más notícias. Então, dependendo dos filtros que a gente tem, da programação mental que a gente tem, né, do passado, isso vai gerar mais ou menos negatividade dentro de nós mesmos numa notícia ruim. Mas assim, encara a situação, vai para cima, resolve o que tiver que resolver, não baixe a guarda, não tenha medo. Agora, se é uma notícia ruim em que você não tem o que fazer, né? Por exemplo, quem na Covid, no auge da Covid, não perdeu algum ente querido, né? Acho que a maioria de nós. Pausa para beber água. A maioria de nós perdeu algum ente querido. Eu tive perda, morreu um tio meu também e outras pessoas próximas a nível de empresa, trabalho. Então, realmente foi muitas notícias ruins. E o que você vai fazer diante de uma situação dessa como a de morte? Não tem o que fazer. Então, se não tem o que fazer, se entristeça. Qual o problema também? Nós não somos de ferro, nós não somos desumanos, somos humanos. Então, algumas coisas a gente tem que aceitar. Algumas coisas a gente tem que saber que é assim mesmo, é o que é. E acabou. Para algumas coisas a gente tem que se entregar. Como Cristo mesmo se entregou. Porque a missão dele na terra era de mostrar ser um homem do céu na terra e de morrer pelos nossos, mostrar lá na cruz os nossos erros, as nossas falhas, que a gente é humano e que não tem nenhum problema em ser daquele jeito, né? Envergonhado, criticado, injustiçado, tudo aquilo que ele foi é o que nós somos, nós passamos e muitas vezes a gente não aceita. E o fato de não aceitar é aquele ditado, o que persiste, resiste. Então, nós não temos que resistir, ao contrário, né? O que resiste, persiste. Então, se a gente ficar resistindo muito, a gente também acaba gerando mais e mais problema. Então, tem coisas, aí você tem que analisar se é a situação que não tem mais jeito. Se entrega e deixa com que Deus trabalhe, né? Quando a gente se entrega, então as coisas acontecem, né? É como a coragem, né? Para algumas situações. Quando a gente tem coragem, depois a gente vê que aquilo que a gente tanto desejava, mas tinha medo, não era tão difícil. O que realmente faltava era se jogar, era se entregar. Então, se entrega, né? Sabe aquele caso? Tem gente que pensa assim, ó, tem uma mentalidade assim, ó, homem não presta. Por que o homem não presta? Porque, na maioria das vezes, a pessoa ela conviveu na sua família, e geralmente é a figura do pai, que o pai não prestava. O pai era mau caráter, o pai era mulherengo, o pai era traidor. E a mãe, ela falava muito isso, seu pai não presta, seu pai não presta, o pai não presta. Ou ouvindo falar que homem não presta, homem não presta. E aquilo ficou, né, na memória e provavelmente no primeiro relacionamento, no segundo, ela acabou vivendo uma experiência ruim de relacionamento e isso ficou gravado, né? Realmente não presta, né? Homem não presta. Então, como eu tenho essa mentalidade de homem não presta, todos os relacionamentos, ou de mulher não presta também, mais difícil, mas pode existir, todos os relacionamentos vão ter problema. Por quê? Porque vão confirmar a minha crença, uma crença limitante. Então eu nunca vou conseguir me entregar realmente à pessoa, né, aos relacionamentos, a pessoa que ama. Por quê? Porque eu sempre vou achar
que vai dar pau, que vai dar problema, que não vai dar certo, que eu vou ser desprezado, que eu vou ser traído, que eu não vou ser amado, que eu não vou ser cuidado. Então esse mindset negativo, essa crença limitante, ela vai sempre produzir uma má notícia, né? Vai sempre produzir um relacionamento ruim. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Com essas questões, com essas crenças limitantes e realmente ficar atento ao nosso mindset. O que fazer quando receber uma notícia ruim? Já falei. Podemos ficar tristes? Claro, podemos ficar tristes, sim. Eu acredito que a tristeza, o que é a tristeza? É a ausência de sentimentos positivos, né? Então, a tristeza é a ausência da alegria. Então, ficar triste é natural, faz parte do nosso ser. O problema é o time da tristeza. Porque se a gente vê o nosso modelo, o meu modelo, né, que eu enxergo, que é Cristo, Cristo se entristeceu? Sim. Quando, por exemplo, ele viu ali o amigo dele, Lázaro, que estava morto, quando ele o viu, ele chorou. Quando ele chegou em Jerusalém e ele viu o povo, as pessoas tão perdidas, as pessoas tão entristecidas, tão com falta de amor a si mesmo e ao próximo, isso fez com que ele chorasse, né? Ele dizia que eram árvores que elas não tinham raízes, então ficavam vagando para lá e para cá. E isso entristeceu o coração de Cristo. Então, é natural. Agora, por quanto tempo ele ficou triste? Ele ficou triste por uma semana? Ele ficou triste por um mês? Ele ficou triste por um ano? Não, com certeza não. Então, o choro dura uma noite, a alegria vem ao amanhecer. É um salmo, né? Um verso que demonstra que há tempo para todas as coisas, como Eclesiastes 3. Então, existe um tempo de tristeza e que não deve ser permanecido, né? Tem uma tradição judaica, por exemplo, que numa perda, né, de um ente querido, as pessoas ficam 70 dias de luto, mas existe um tempo. Aí você fala, mas 70 dias é muito. Não sei, não importa, mas existe um tempo, um prazo, né, onde se entregue aquela tristeza. Mas se ficar em tristeza o resto da vida, isso óbvio que se torna tão negativo que vira uma âncora segurando o futuro de uma pessoa. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Viver o luto, como dizem, sim, acabamos de falar, legal. Ou devemos sempre manter a vibe lá em cima, mesmo nessas horas. Então, já respondi aqui a Carol, né? A Sabrina entrou, seja bem-vinda, né? Sabrina aqui deve ser amiga da Carol, né? Ou vice-versa. Uhul, bem-vinda, Sabrina. Entrou também aqui minha mãe. Bom dia, meu filho. Bom dia, mãe. Legal, mãe. Tamo junto. Continuando, vai. Versículo 14. O ensinamento do sábio é fonte de vida. Quem os ouve afasta-se dos poços de morte. Uau! Então, a sabedoria, que é a árvore da vida, lembra? Que é fazer o bem. Então, que é se autoconhecer. Isso é fundamental. O bom senso conquista apreciação e respeito, mas quem é corrupto caminha para a desgraça, né? Aqui não é só a corrupção de dinheiro, mas é a corrupção de não ser quem você é. Nós somos, por exemplo, pacificadores por natureza, mas quando eu não exerço essa virtude de pacificação e acabo gerando parcialidades, né, e gerando contendas, então eu acabo sofrendo e deixando de ser visto, como está escrito aqui, como apreciado e de respeito. Quem é prudente age com bom senso. Estou de novo falando de bom senso, da importância da gente ter bom senso. Então, Deus tem bom senso? Sim. Então, esse é o nosso modelo. Sejamos prudentes, né? Cuidado com as parcialidades, cuidado para não ficar de lado de um, do lado de outro, né? Hoje, em futebol, em política, né, em religião, existe muito
às vezes, o extremismo, e o extremismo é perigoso, tanto de um lado quanto de outro, porque isso vai gerar o quê? Conflitos, isso vai gerar guerras, e obviamente que o Pai não está nos conflitos, nas guerras, na destruição humana, né? Deus não quer que se autodestruam aí a humanidade, muito pelo contrário, Ele quer que a gente viva um reino. Então no reino não há competição, no reino não há exatamente essa disputa, né, pelo poder humano de ser melhor, de estar no topo e de depreciar os demais. Então é realmente fora do bom senso, né? Quem é prudente age com bom senso, bom, já falamos. O mensageiro perverso causa mais confusão, mas o embaixador confiável resolve a situação. Então é terrível, né? É como aquela laranja podre no meio das outras laranjas. E pior ainda, né? Quando a laranja podre, ela está podre por dentro e você não enxerga. Você só vai ver depois. Então, mas acontece, né? É aquele joio do trigo que só aparece depois que está grande, não é verdade? Então, isso é normal, vai acontecer e a gente tem que estar atento ao máximo para que essa situação ela não se perdure por muito tempo, mas seja retirado logo. Está quase acabando. O mensageiro, já falamos. 18. Quem recusa a disciplina acaba na sarjeta, mas quem abraça a correção é honrado. Então sejamos humildes para sermos corrigidos, certo? Por sábios, e uma vez retomada a nossa rota, né? Nosso alvo, saindo dos desvios, a gente então volta para o lugar de onde é o ideal, né? O sonho realizado alegra a alma, mas o perverso não quer se afastar do mal, porque o perverso ele está se afastando, né? Ele está indo cada vez para o mal. Então, cuidado com as autocríticas, né? Cuidado com as reclamações, vigia isso no seu proceder, né? De falar, de sentir, de pensar. Isso te afasta do bem, isso rouba os teus sonhos. Então, os sonhos, eles precisam ser realmente cultivados, eles precisam ter ações contínuas na direção dele, e se não tiver essa visão do bem, não tiver essa força do bem, não tiver realmente essa disciplina para chegar onde se deseja chegar, a gente vai se desviar, vai desistir, aí vem a desistência, né? Desistência, e isso vai roubar o nosso sonho. Diga-me com quem você anda e direi quem você é. Uau! Você sabia que isso era um verso bíblico? Eu achava que era só um ditado popular, né? Então tá aqui, diga-me com quem anda e direi quem você é. Quem anda com sábio torna-se sábio, quem anda com insensato verá sua vida por água abaixo. Uau! A desgraça persegue os pecadores, mas quem é leal a Deus é abençoado. Então, lembrando que é quem anda, né, fazendo bem. Gente de bem tem herança para os netos. A riqueza de gente desonesta acaba da mão dos justos. Não precisa nem falar nada, que é literal. Gente pobre pode até ter direito dos resultados de seu trabalho, mas tudo perde pela desonestidade e injustiça. Então toma muito cuidado aí com a lei de Gerson, né? De estar sempre querendo tomar vantagem e se prejudicando ao próximo, porque isso vai gerar perda. Quem não corrige seu filho não o ama. Ame seu filho, não deixe de discipliná-lo. Então tá aqui também mais uma verdade, né? De disciplinar é fazer com que a gente mostre, né? Ensine, sobretudo as crianças, né? O valor das coisas, a importância das coisas, e conforme a gente vai corrigindo essa rota, a gente vai programando e treinando os nossos filhos para que eles sejam aquilo que está escrito, né? Foguetes nas nossas mãos, e realmente gerem neles uma mentalidade forte, de riqueza, positiva, e certamente vão assim crescer demais. Te aconselho a ver o filme King Richard,
Quem não viu ainda, já próximo final de semana, veja King Richard sobre as irmãs Williams, essas grandes vencedoras do tênis aqui nos Estados Unidos, e você vai entender um pouco dessa questão de disciplina, né? Do que gerou, qual foi o mindset que os pais geraram nas filhas para que elas fossem as maiores vencedoras aí do tênis, né? Terminando, o apetite para o bem traz muita satisfação, mas o perverso sempre está faminto. Então, faça o bem sem ver a quem, isso vai te trazer satisfação e é isso que importa, e não ficar preocupado, né? O que estão pensando, o que estão falando, o que estão fazendo, mas façamos a nossa parte, porque a graça ela vai vir sobre nós. Bom, já tem mais de 40 minutos aqui, hoje extrapolamos o tempo. Um ótimo dia para todos vocês, curtam a primavera, né? Deem muitos sorrisos aí, aproveitem esse dia e realmente foquem, né? Olhem para os objetivos, corrijam as rotas necessárias e bora buscar sabedoria. Quem ainda não fez o Discovery Training, te encorajo muito, né? Clicar lá e fazer. Se você me manda um direct, se você quiser fazer, eu te mando um cupom de desconto e bora lá, a gente tá junto. Amanhã, 6 e 7, a gente volta e eu tô pensando em mudar o horário para mais cedo a partir da próxima semana, tá bom? Eu vou fazer perguntas lá na caixinha depois, você responda qual que seria o melhor horário na sua opinião. Sucesso, paz, Deus te abençoe muito. Até amanhã, tchau, tchau.